Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre a matéria de História. Nós já estudamos dentro de História, agora nessas últimas páginas do livro, sobre patrimônios históricos. Estudamos o que são patrimônios, estudamos a sua importância para a nossa sociedade, para as memórias, pela cultura, história dos lugares. Estudamos também a diferença entre patrimônios materiais e imateriais. Também estudamos sobre os patrimônios que nós temos aqui na nossa localidade, aqui em Guarapari, no Espírito Santo. Dei alguns exemplos para vocês. Foram atividades do livro, que você teria que pesquisar, desenhar ou colar imagens sobre a diferença entre alguns patrimônios. Tudo isso nós já vimos. Eu sei que vocês lembram dessa matéria, do que são patrimônios. Hoje nós vamos continuar esse assunto. Está lá na página 193 a 195 do livro de História. Na página 193, começa falando sobre a importância de se preservar esses patrimônios. Quando a gente come uma moqueca capixaba feita na panela de barro, nós não estamos apenas nos alimentando fisicamente, matando a fome, mas também nós estamos ali relembrando e preservando viva a nossa cultura, a cultura do nosso estado, do nosso povo. Quando você vai lá na Bahia e come um acarajé, você também está participando e ajudando a preservar a cultura daquele lugar. Então, é muito importante nós preservarmos e contribuirmos para a conservação desses patrimônios materiais e imateriais. Quando a gente for visitar algum desses monumentos, algum desses locais que é um patrimônio, nós devemos ter cuidado e respeito por aquele lugar. Não devemos destruir, jogar o lixo em qualquer lugar, ficar passando, encostando a mão às vezes nas paredes. Alguns patrimônios não podem encostar a mão, sabiam? Para não deteriorar, para ajudar na conservação. E assim continuamos. Na página 194, tem uma pergunta. Lá não tem lugar de responder. Você vai responder essa pergunta no caderno. Na sua opinião, qual é a importância de um prato típico, como a moqueca capixaba, como o acarajé, como o pão de queijo em Minas? Qual é a importância de se preservar? Exatamente, qual é a importância de se preservar esses pratos típicos? Ou uma dança, por exemplo, como o frevo. Qual é a importância de se preservar isso? Mediante a tudo que nós já estudamos, você vai lembrar que não é só um prato típico, não é só uma dança, é a manifestação da nossa cultura. Então, a importância, da moqueca capixaba feita na panela de barro é porque isso relembra a nossa cultura, as nossas origens. Então, você deve lembrar disso na hora de você escrever sua resposta. Esses pratos típicos, essas danças são importantes porque relembram a nossa cultura, beleza? Nossa história, nossa cultura. Questão 2 vai falar, tem uma imagem lá na Bahia, uma barraquinha com acarajé, e aí vai falando assim: na sua cidade há algum prato típico ou manifestação artística que você acredita que deveria ser um patrimônio cultural? E aí eu quero que você pense, o que você acha que aqui em Guarapari um lugar ou um prato típico que você acha que deveria ser patrimônio? Será que tem alguma coisa que você considere tão importante que você acha que deveria ser um patrimônio aqui em Guarapari? Eu pensei em algum lugar que é muito importante para mim, eu acho que deveria ser um patrimônio, mas eu quero saber o que você vai colocar aí. Pode ser um lugar que você vai com a sua família, pode ser um local que você passe, às vezes você não para sempre, mas você passa e acha bonito na cidade. Pode ser um prato típico aí, uma receita especial aí da sua casa. Então você vai dizer o que você considera importante aqui na nossa cidade, que você acredita que deveria ser um patrimônio.
da nossa cidade, ok? Na página 195, vocês vão ver uma imagem de um patrimônio construído no século XIX em São Paulo. E aí pergunta assim, esse patrimônio está conservado corretamente? Por quê? Você vai observar a imagem e você vai dizer se ele está conservado, você vai colocar sim, ele está conservado, estão cuidando dele. Ou não, ele não está conservado, ele está abandonado. Existem patrimônios que estão abandonados, estão com lixo, estão sendo destruídos, as pessoas às vezes picharam, às vezes arrancaram alguma coisa de lá, uma janela, uma porta, né? As pessoas não têm noção da importância desses locais para a nossa cultura, para a nossa história, e às vezes eles destroem. Então, você vai observar a imagem da 195 e vai responder se eles estão cuidando devidamente desse patrimônio ou se não, se ele está abandonado, destruído. E aí, pela imagem, você vai conseguir responder essa questão. Embaixo dessa questão vai ter um textinho que eu quero que você leia, que é muito importante, que vai falar sobre a preservação e a importância da preservação desses patrimônios. Vai falar que na cidade de São Paulo, uma vez por ano, eles fazem uma ação, né, que visa conscientizar as pessoas da importância de se preservar. E aí todos os casarões históricos, eles abrem para visitação no mesmo dia. É bem legal, bem interessante. Então, eu quero que vocês leiam essas páginas. Tem essas 3 questões para se responder, da 193 a 195. Qualquer dúvida pode mandar, tá bom? Meninos, como eu falei com vocês, começa aqui a atividade de história, com esse texto, dando exemplo das baianas, do acarajé, do frevo, como eu já disse, na página 193 de história. Aí aqui tem as 2 perguntas que você vai responder no caderno, né? Na sua opinião, qual a importância de um prato típico, como acarajé, ou de danças tradicionais, como samba e o Congo. E a pergunta 2, que eu também já expliquei, né? Aqui tem o desenho da baiana servindo acarajé. Qual o prato típico, ou lugar, ou a manifestação que você gostaria de preservar aqui na nossa cidade, que você vai responder no caderno. Tem o texto aqui para você ler e a imagem do patrimônio que eu falei. Essa imagem aqui, que você vai responder se esse edifício mostrado aqui está sendo preservado corretamente, por quê? E vai ler essa parte aqui que eu falei sobre o evento que eles fazem em São Paulo, né? Visando preservar e conscientizar as pessoas sobre a preservação desses patrimônios. Então, essa é a atividade de história de hoje.